Ele era um garoto, mas usava um cabelo longo mais bonito que o das meninas. Os outros garotos o xingavam, chamando ele de anormal, mas ele não tinha a menor intenção de cortar o cabelo. Na verdade, ele gostava de se maquiar à noite, usando o batom da mãe. Depois de se maquiar, ele ficava muito satisfeito consigo mesmo e até pensava que se fizesse cachos grandes, seria mais bonito que todas as garotas da classe. O garoto se chamava Pedro, e desde pequeno sabia que era diferente dos outros meninos. Com seu cabelo comprido, ele chamava muita atenção na escola. Os colegas o consideravam estranho e frequentemente o zombavam, intimidavam e excluíam. Mas Pedro não se importava com isso. No entanto, quanto mais ele ignorava, mais irritados os outros ficavam. Um dia após a aula, o capitão do time de futebol, João, e alguns outros garotos amarraram Pedro nos equipamentos da escola, com a intenção de cortar seu cabelo. João disse que odiava pessoas que não agiam como homens, e chutou Pedro com força. Pedro, irritado, olhou fixamente para João, e os outros garotos ficaram ainda mais animados em começar o ataque. No momento em que eles estavam prestes a cortar o cabelo de Pedro, o som de um professor patrulhando o corredor foi ouvido. Para não serem pegos, eles soltaram Pedro e o ameaçaram para que não contasse a ninguém. Quando o professor chegou e perguntou o que tinha acontecido, Pedro, escondido atrás deles, não disse uma palavra. No entanto, o professor Marcos percebeu que havia algo errado e foi atrás de Pedro para perguntar se algo havia acontecido. Mesmo assim, Pedro não contou que tinha sido intimidado. No caminho para casa, Pedro encontrou sua mãe, que acabava de sair do trabalho. Sua mãe nunca se opôs ao fato de ele deixar o cabelo crescer, pois acreditava que, enquanto ele estivesse feliz, estava tudo bem. O que ela não sabia era que todas as noites, Pedro pegava o batom dela escondido e ia para o quarto se maquiar. Depois de se maquiar, ele admirava seu reflexo no espelho em silêncio. Para ele, esse momento de transformação era quase mágico e o ajudava a enfrentar o mundo com tranquilidade. Pedro valorizava muito seu cabelo comprido. No entanto, no dia seguinte, João e os mesmos garotos o levaram de volta ao equipamento da escola para terminar o que haviam começado. O primeiro a agir foi Lucas, que cortou os lindos cabelos de Pedro. Pedro, com o coração partido, implorou para que eles parassem, dizendo que se cortassem mais, ele não poderia mais se transformar. Mas Lucas não teve piedade e cortou o cabelo de Pedro até os ombros. João, insatisfeito, pegou a tesoura e cortou ainda mais, deixando-o ainda mais curto. Pedro, devastado, voltou para casa com o coração em pedaços. Ao chegar em casa, para sua surpresa, sua mãe elogiou seu novo corte de cabelo, dizendo que estava incrível. Pedro, atônito, foi até o espelho e percebeu que, apesar de ter imaginado que seu cabelo estivesse horrível, o novo corte o deixava ainda mais fofo do que antes. Ele se lembrou que foi João quem fez o último corte e de repente compreendeu. João apenas tinha dado a ele um estilo de cabelo que combinava melhor. Pedro começou a pensar que talvez João não tivesse a intenção de machucá-lo. Quando ele passou pelo campo de futebol, sentiu até vontade de agradecer a João. No entanto, o modo como ele olhava para os jogadores de futebol atraiu novamente a raiva de Lucas. Felizmente, o professor Marcos apareceu e dispersou os garotos antes que algo pior acontecesse. O professor também notou que Pedro havia mudado o penteado. Pedro ficou feliz ao receber seu segundo elogio. Quando chegou em casa, ele vestiu roupas femininas e ficou lendo tranquilamente. Sua mãe estava se arrumando para uma reunião com amigos e, antes de sair, pediu a Pedro que fosse comprar pilhas mais tarde. Enquanto se maquiava, a mãe percebeu que seu batom estava desaparecido. Ela olhou para Pedro com suspeita, mas não disse nada. À tarde, Pedro saiu para comprar as pilhas, usando as roupas femininas e as sandálias da mãe. Ao passar por um espelho, ele olhou para seu rosto e sentiu vontade de passar batom. Certificando-se de que ninguém estava por perto, ele tirou o batom e começou a se maquiar. Após terminar, ele sorriu para si mesmo no espelho. De repente, dois homens passaram por ele e, confundindo-o com uma garota, começaram a conversar animadamente com Pedro. Ele se perdeu em seus pensamentos por um momento, sentindo-se feliz por ser tratado como uma menina. Os dois homens, empolgados, tentaram levá-lo embora. Já voltamos com o vídeo. Parei apenas para mostrar essa plataforma nova que é indicada pelo próprio Kwai. Ganhe bônus ao se cadastrar e também no primeiro depósito. Tente ao menos lucrar com seus giros grátis. E caso ganhe, saque diretamente no Pix. Clique no link no canto inferior esquerdo e aproveite. Nesse momento, João, que estava passando, viu Pedro sendo assediado. Quando percebeu que eles estavam prestes a forçá-lo a entrar no carro, João gritou, assustando os homens. Eles, irritados, ameaçaram levar Pedro à força, mas João os derrubou com sua bicicleta e fugiu com Pedro. Mais tarde, João advertiu Pedro para não se apaixonar por ele, dizendo que era um hétero convicto. No entanto, no dia seguinte, para a surpresa de Pedro, ele encontrou João no terraço da escola, usando batom.